Como ter ideias para escrever um livro? Muitos dos leitores não ficam satisfeitos somente em ler as histórias e querem dar um passo a mais, querem escrever livros. Isso é muito comum, mas também tem aqueles que desde muito novinhos querem escrever uma obra, independente de qual sua motivação ou qual suas origens. Um ponto muito comum entre os novos escritores é entender e decidir qual que é o tema para o seu próximo livro ou para o seu primeiro livro. E no vídeo de hoje, eu vou te ajudar a como ter ideias para o seu novo ou o seu primeiro livro. Eu sou Juliano, eu converso aqui no YouTube sobre escrita criativa, dicas diversas para escritores e demais temas do nosso mundo da literatura. Se você gosta desses temas, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo de hoje. Vamos lá? Então, esse ponto, muitos podem pensar que somente os novos escritores têm essa dificuldade de criar ideias para novas histórias, mas isso afeta também autores já experientes. Claro que novos escritores, novos autores têm essa dúvida maior sobre qual tema, principalmente se esse tema ele vai ser relevante ou não, se ele vai ser bom, palatável para os leitores. E aqui já vai a primeira dica. É muito importante entender e conhecer um pouco do mercado literário, porque o mercado, e como que você entende o mercado? Você não precisa ficar lendo pesquisas, entrar a fundo, mas ter um olhar um pouco mais crítico. Vai numa livraria, acesse os mais vendidos da Amazon, aquela lista da Veja, né, que sempre tem nas revistas, e vê qual tipo de conteúdo as pessoas estão mais consumindo, elas estão mais comprando. Aí você consegue entender, uma visão mercadológica, o que está sendo mais pedido e comercializado. Claro que você não deve seguir somente por isso, até porque livros de autoajuda ou livros de romance, eles são muito vendidos, mas não necessariamente é isso que você quer escrever. Mas você vai ter uma ideia do que as pessoas estão buscando. Então esse é o primeiro ponto que vai te ajudar a entender o mercado e vai te ajudar a pensar no que escrever. Mas além dessa questão mercadológica que você tem que ficar acompanhando, é o recomendado, né, autores ficarem acompanhando com certa frequência, é interessante também pensar outras coisas. E eu vou basicamente ir acompanhando o blog post que eu escrevi para o livro Bingo, que está aqui, ó. Eu vou colocar o link aqui na descrição e você vai poder ler com muito mais detalhes, né? E o primeiro ponto para você decidir qual o tema do seu livro, o segundo ponto, na verdade, né, é você explorar suas paixões, você explorar seus interesses, o que você gosta de fazer, o que você gosta de assistir, o que você gosta de ouvir. E isso é interessante por qual motivo? Você tem que escrever sobre suas paixões. Um livro você não escreve em 2, 3 dias, né? Você vai passar semanas, meses, anos escrevendo uma história. Você tem que gostar verdadeiramente daquilo, para sair de uma forma íntima, de uma forma sincera. E naturalmente você vai conseguir passar isso para os leitores. E passando isso para os leitores, a chance de você ter uma obra incrível é muito maior. Então, explorar aquilo que você gosta, sejam seus hobbies, como eu disse, aquilo que você gosta de ler, de assistir, e também seus interesses, né, fora literatura. De repente você imagina que dois assuntos eles podem não conversar. Literatura e futebol, por exemplo, estou com a camisa do meu time aqui de coração. Tem alguma relação? Tem. Tem muitos livros, sejam técnicos ou não, de futebol. Mas você pode explorar outras áreas, misturar culturas, literaturas. Vai muito também da sua criatividade. Então fique atento a esse ponto. E o escritor, ele tem uma característica bem interessante perante as outras pessoas que não são escritoras ou que não são artistas, quanto à observação do mundo. Cada cena, cada momento do nosso dia pode virar uma premissa de uma história. Você pode observar algumas pessoas atravessando a rua ou passando por uma passarela, um carro atravessando um cruzamento, uma bicicleta em alta velocidade na avenida, ou mesmo um cachorro interagindo com o outro num parque. Você tendo uma observação crítica de tudo que está ao seu redor, certamente você encontrará cenas para a sua história. Você encontrará uma temática para um conto.
você encontrará muitas vezes a sua história redondinha a partir de fatos que ocorreram com uma determinada pessoa em determinado momento. Então, tudo que acontece na sua vida e com as pessoas ao seu redor podem ser tema da sua próxima história. Interessante também você ter um hábito de leitura. E um hábito quase que, como que eu posso dizer? Não é quase que, na verdade, é um hábito maior do que o comum. Porque o melhor material didático, vamos colocar assim para os escritores, são os livros de ficção, por exemplo. Né? Eu que sou um autor de ficção científica, Apocalipse Zumbi, mais especificamente, muito provavelmente eu já li muito mais livros dessa categoria literária que a maioria das pessoas, porque esses são os meus livros didáticos. São livros de Apocalipse Zumbi, porque eu vou explorar como que determinado autor escreve, como que é a construção de diálogo, como que é o detalhamento de um ambiente destruído, caótico de um apocalipse, como que eu posso desenhar os personagens que estão infectados. Então você tem que ler muito, mas também é muito interessante você ler além daquilo que você escreve. Ler poesias, mesmo que você não seja um poeta, te ajuda a entender melhor como que a construção de poucas palavras pode trazer uma mensagem muito forte. Olha que interessante isso. Então, ler de forma diversificada também é um ponto muito importante para você. Eu falei um pouco agora, num tópico para trás, poucos minutos atrás, sobre a importância de você ler, né? No meu caso, Apocalipse Zumbi, para eu entender diversos pontos de construção da narrativa, seja de ambiente, tempo, espaço, a visão do narrador, personagens. Então isso também é um ponto muito importante quando você lê, independente. Quando eu estou lendo um suspense policial, que é o tipo de leitura que eu gosto muito, eu tenho muita vontade de escrever, mas acho que não é para mim, pelo menos por enquanto, eu consigo entender como que o autor consegue prender o leitor por centenas de páginas através de um mistério, de um crime. Isso pode não ser diretamente interessante para mim, mas pontualmente sim, porque um determinado crime, sua resolução, nunca vai ser o meu tema central, mas em algum momento ele estará lá. Afinal, eu estou falando de um apocalipse zumbi, estou falando de brigas, conflitos e diversos outros, e alguns crimes que possam ocorrer. Então, olha que interessante analisar essa estrutura narrativa, né, desses livros. Eu posso ler uma comédia romântica para entender como que eu posso fazer uma ligação entre dois personagens que em algum momento eles vão se relacionar. Então, esse é um ponto muito importante também. E continuando a isso, leia outros autores, né, porque cada autor tem sua própria escrita. Como eu disse, né, várias vezes, por sinal, eu adoro ficção científica pós-apocalíptica, que eu escrevo, que eu leio, mas é muito mais interessante eu ler apenas o primeiro livro de The Walking Dead, do romance, do que ler os 6 livros, são 6 ou 7 livros de uma vez, porque eu estou numa mesma estrutura narrativa, estou numa mesma caminho, forma de pensamento. Então, se eu leio Apocalipse Z, Guerra Mundial Z, Eu Sou a Lenda, releio os meus próprios livros, e diversos outros, né, depois do fim, que é o livro independente, é muito mais interessante porque eu vejo como que diversos autores pensam sobre um tema em comum, né? E, ao mesmo tempo, se inspirar em clássicos também é muito interessante. Afinal, eles são clássicos, eles são lidos por milhões de pessoas, tem algum segredo por trás disso tudo, né? Você vai concordar aqui comigo. Então, os clássicos também podem ser importantes. E eu acho que, por fim, uma última dica, que aí não envolve mais uma parte da prática mesmo. Faça diversos cursos, assistam vídeos, esse e outros vários, sobre escrita criativa. Pratique e encontre a sua própria assinatura, vamos colocar assim, né? Porque por mais que existam centenas e milhares de cursos, milhares e milhares de vídeos, de dicas, de e-books, de infográficos, enfim, só você vai poder falar como que vai ser o seu próprio livro, qual que vai ser a melhor forma para você estruturar o seu romance. Isso é muito particular, mas você só vai conseguir construir toda essa mecânica, essa metodologia a partir de muito estudo.
eu mesmo criei a metodologia 3EPV, que é existir, estruturar, escrever, publicar e vender, porque sob minha ótica, eu acredito que esse é o melhor método para os escritores. E eu compartilho isso, né, com outros escritores para que eles comecem a partir dessa minha metodologia, mas que eles encontrem o seu próprio caminho. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e nos vemos no próximo. Um abraço e fui.